Olá, eu sou o Pedro Miguel do canal Chamado dos Escolhidos e hoje quero falar contigo sobre algo que talvez esteja a apertar o teu coração em silêncio. Talvez tu tenhas tentado entender o porquê de certas coisas estarem a acontecer da forma como estão. Talvez tenhas olhado para o céu e te perguntado se Deus ainda te escuta. Talvez tenhas duvidado, não da existência de Deus, mas da tua própria capacidade de discernir o que Ele está a dizer. E se esse é o teu caso, fica comigo até o fim deste vídeo, porque hoje o Espírito Santo quer falar contigo de uma forma que vai trazer paz ao teu coração e clareza à tua alma. E se essa mensagem tocar o teu espírito, não esqueças de deixar o teu like, comentar o que o Espírito te revelou e inscrever-te neste canal, porque aqui juntos estamos a aprender a caminhar debaixo da voz de Deus e não da confusão do mundo. Há momentos na vida em que o silêncio parece um peso, quando as orações sobem, mas o céu parece não responder, quando cada decisão parece perigosa e cada passo parece escuro demais para ser dado. E é nesse exato ponto que Deus costuma falar. Não da forma como esperas, não com trovões, não com vozes audíveis, mas com aquela sabedoria serena que sopra no íntimo da alma, como uma brisa suave que não se impõe, mas te guia. E o problema é que, em meio ao ruído das dúvidas e das incertezas, muitos acabam a confundir a voz de Deus com a própria ansiedade. Acabam a seguir o medo disfarçado de prudência. Acabam a desistir de caminhos que foram abençoados por Deus, só porque o processo se tornou difícil. Mas a voz de Deus não fala para os apressados. Ela fala para os que aprendem a esperar. Porque ouvir Deus exige mais do que fé, exige intimidade. E intimidade não se constrói de um dia para o outro. Ela nasce do silêncio, da entrega, da confiança e da renúncia. Nasce quando decides parar de pedir respostas rápidas e começas a buscar presença. Porque a presença de Deus é a resposta que antecede todas as outras. E é por isso que muitas vezes Ele permite que as dúvidas fiquem, não para te afastar, mas para te treinar. Porque enquanto o medo grita, Deus sussurra. E é preciso aprender a calar o medo para ouvir o sussurro. Há pessoas que dizem, eu oro, mas não ouço nada. E talvez Deus esteja mesmo a falar, mas não da forma que esperas. Porque às vezes Ele fala através do cansaço, mostrando-te que é hora de descansar nele. Às vezes fala através da espera, ensinando-te que nem tudo o que é silêncio é ausência. Às vezes fala através das perdas, não porque quer te ferir, mas porque quer te libertar. E o mais lindo é que, mesmo quando não entendemos, Ele continua a falar, continua a guiar, continua a preparar o caminho. E por mais escuro que o vale pareça, a voz de Deus nunca se cala. Ela apenas muda de tom, para ver se ainda estás a prestar atenção. A dúvida é um campo onde a fé é testada. E a incerteza é o lugar onde o discernimento nasce. E talvez tu estejas exatamente nesse lugar agora, sem saber se deves continuar, se deves esperar, se deves desistir ou insistir. Talvez estejas cansado de sinais que não compreendes, de portas que se fecham sem explicação, de pessoas que saíram da tua vida sem despedida. E tu perguntas a Deus, mas Senhor, onde estás nisto tudo? E Ele responde, não com palavras, mas com paz. Porque a paz é o idioma do Espírito Santo, e sempre que algo é de Deus, ainda que tudo à tua volta pareça instável, o teu coração sente uma serenidade inexplicável. Uma calma que não vem do raciocínio, mas da presença. Deus fala com sabedoria, e a sabedoria de Deus nunca é confusa. Ela é firme, mas suave. Ela é profunda, mas simples. E o inimigo sabe disso. Por isso, tenta sempre fazer barulho no mesmo momento em que Deus quer te falar. Tenta encher a tua mente de pressa, o teu coração de ansiedade e o teu espírito de medo. Porque ele sabe que o medo é o maior ruído contra a voz de Deus. Mas quem aprende a ouvir o Senhor no meio do medo, nunca mais se perde.
Quem aprende a reconhecer o timbre da voz do Criador, não se deixa enganar por vozes estranhas. Há algo poderoso em reconhecer que nem toda dúvida é falta de fé. Às vezes, a dúvida é o terreno onde Deus te ensina a confiar sem ver. E é nesse lugar que Ele te amadurece. Porque a fé infantil quer ver para crer, mas a fé madura confia mesmo quando não entende. E talvez seja isso que Deus está a fazer contigo, amadurecer-te espiritualmente, tirar-te da fé das promessas para a fé do relacionamento. Porque há uma diferença entre confiar em Deus por aquilo que Ele faz e confiar nele simplesmente porque Ele é. E é nesse tipo de fé que a voz dele se torna mais nítida. Quando Moisés estava no deserto, ele também teve dúvidas. Ele não se achava capaz, ele não se via digno. Mas foi ali no silêncio do deserto que Deus lhe falou pela primeira vez. E é curioso como Deus escolhe lugares improváveis para revelar a sua voz. Porque Ele não fala no conforto, Ele fala na escassez. Ele não fala na multidão, Ele fala no retiro. Ele não fala na pressa, Ele fala na pausa. E se tu estás a atravessar um deserto, talvez seja porque Deus quer que aprendas a ouvir. Porque quem aprende a ouvir Deus no deserto, reconhece a sua voz, mesmo no meio das tempestades. E é aqui que muitos erram. Confundem a ausência de movimento com a ausência de Deus. Confundem silêncio com castigo. Mas Deus nunca castiga com silêncio. Ele ensina, e o seu silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. O silêncio de Deus é uma escola para o coração. É o lugar onde o ego morre e a fé nasce. É o tempo em que aprendemos que não somos nós que conduzimos Deus. É Ele quem nos conduz. E quando paramos de lutar pelo controle, começamos a ouvir com clareza. Porque a voz de Deus não é captada por ouvidos ansiosos, mas por corações rendidos. Talvez a tua oração ultimamente tenha sido a Senhor, fala comigo. E talvez Ele tenha respondido, mas tu estavas à espera de algo diferente. Porque às vezes Deus fala através da própria vida. Fala através de um versículo que se repete, de uma palavra que ecoa, de um conselho inesperado, de um desabafo que te desperta. E quando o Espírito quer que saibas algo, Ele faz questão de repetir até que entendas. Por isso, se algo tem ecoado dentro de ti, não ignores. Pode ser a voz de Deus a tentar romper o barulho da tua dúvida. Há um segredo espiritual que poucos entendem. Deus fala naquilo que te inquieta. Ele fala nas perguntas que não se calam. Ele fala nas situações que não consegues controlar. Porque é ali, no ponto em que te sentes mais impotente, que Ele começa a construir o caminho da fé. E quando tu aprendes a ouvir, o medo perde força, porque o medo é apenas a ausência da voz. E quando a voz de Deus ocupa o teu interior, o medo não encontra espaço. Por isso, se queres vencer a ansiedade e as incertezas, não peças apenas que Deus te dê respostas. Pede que Ele te ensine a discernir. A voz de Deus não traz confusão. Ela não te pressiona, não te assusta, não te manipula. Ela consola, orienta e corrige com amor. E se algo te gera pavor, culpa ou desespero, não vem de Deus. O Espírito Santo é firme, mas nunca agressivo. Ele fala com brandura, mesmo quando confronta. E quando tu aprendes a reconhecer essa suavidade divina, o teu coração encontra direção, mesmo quando os teus olhos não enxergam o caminho. E talvez seja isso que Deus quer de ti hoje. Que aprendas a confiar no som da paz. Que deixes de buscar sinais visuais e passes a buscar a serenidade interior. Porque quando a alma está em comunhão com o Espírito, a dúvida se cala. E quando a dúvida se cala, a sabedoria se manifesta. E é por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque temer a Deus é ouvi-lo antes de qualquer outra voz. É dar mais peso ao que o céu diz do que ao que a tua mente imagina. E é assim que se vence o caos interior, não tentando controlar, mas rendendo-se. Às vezes a voz de Deus vem como um pensamento leve que passa por dentro da alma
e se mistura com a tua consciência. E tu ficas na dúvida se foi Deus ou se foste tu mesmo que pensaste. Mas o Espírito Santo não fala para gerar confusão. Ele fala para gerar convicção. E é por isso que, quando é Deus, o coração se aquieta, mesmo que a mente ainda tenha perguntas. Porque a mente quer entender, mas o coração sente. E quando a presença de Deus está em algo, há uma serenidade que toma conta do ambiente. Um sossego que não pode ser fabricado. Que é a presença que muda o ar, que muda o tom das coisas, que transforma o caos em clareza. E o mais lindo é que quanto mais aprendes a ouvir, mais facilmente reconheces a diferença entre o teu pensamento e a voz dele. Há um detalhe espiritual que quase ninguém percebe. Deus fala com sabedoria, mas também fala com paciência. Ele não repete o que tu ignoras para te irritar, mas para te despertar. Porque o amor repete o que é essencial, até que o filho compreenda. E muitas vezes nós queremos novidade, queremos palavras novas, direções novas, revelações novas. Mas Deus quer que obedeçamos ao que já foi dito, porque a sabedoria divina não está no muito falar, mas no praticar o pouco que já foi revelado. E se não obedecemos ao último comando, o céu não libera o próximo. Por isso há pessoas que se sentem estagnadas espiritualmente, não porque Deus se calou, mas porque deixaram de ouvir o que ele disse por último. Há fases em que Deus parece não falar, mas na verdade ele está a observar se tu permaneces fiel à última instrução. Ele quer ver se confias mesmo quando não há sinal, se continuas a adorar mesmo quando não há confirmação, se permaneces quando todos desistem. E é nesses momentos que ele sussurra verdades que só os íntimos conseguem ouvir. Porque a voz de Deus é íntima, ela não é pública, ela não é gritante. Ela é pessoal, direcionada, moldada ao teu espírito. E é por isso que ninguém pode ouvir Deus por ti. Ninguém pode discernir por ti. Ninguém pode sentir o que o teu coração sente quando o Espírito te toca. É algo entre ti e o Eterno. Há pessoas que vivem a correr de um lado para o outro, buscando profetas, buscando confirmações, buscando sinais externos, quando na verdade o próprio Espírito quer falar diretamente contigo, porque a fé verdadeira não terceiriza a intimidade. A fé verdadeira senta-se aos pés de Deus e ouve. E é por isso que Jesus dizia: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque ele sabe que a ovelha que ouve o pastor não se perde, mesmo que o caminho seja estreito. E talvez o que o Senhor quer hoje é apenas que tu aprendas a silenciar o barulho do mundo, o barulho da comparação, o barulho das opiniões, o barulho dos teus próprios medos. Porque enquanto houver ruído, a voz divina permanece abafada, mas quando o coração se aquieta, o céu começa a falar. A voz de Deus não se manifesta no desespero, manifesta-se na rendição. E há uma grande diferença entre pedir e render-se. Pedir é tentar convencer Deus a fazer algo. Render-se é aceitar o que Ele quer fazer. E há sabedoria nisso, porque muitas vezes pedimos o que achamos que é o melhor, mas Deus responde com o que realmente precisamos. E a voz dele nunca vem para agradar, vem para alinhar, vem para ajustar o curso, para corrigir a rota, para conduzir o coração de volta ao centro da vontade dele. E quando aceitamos ser corrigidos, a voz de Deus torna-se cada vez mais clara, porque o coração humilde é o terreno fértil onde a sabedoria floresce. Há pessoas que perguntam: como saber se é Deus que está a falar comigo? E a resposta está na natureza da voz. Porque a voz de Deus nunca contradiz a palavra. Ela pode revelar, mas nunca contradiz. Pode expandir, mas nunca muda os princípios. E quando Deus fala, há pureza, há direção, há propósito. Nunca há confusão, nunca há manipulação. E é importante entender isso, porque o inimigo também fala. Ele fala com pressa, fala com acusação, fala com medo. Mas Deus fala com calma, fala com compaixão, fala com propósito.
E por isso precisamos conhecer o caráter de quem fala, para reconhecer o timbre da voz. E o caráter de Deus é amor. Então tudo o que nasce dele carrega esse perfume de amor, mesmo quando vem em forma de correção. E o amor de Deus não humilha, ele transforma. Não acusa, restaura. Não expõe, cura. E é por isso que quando Deus fala, até a dor ganha sentido. E mesmo quando ele pede algo difícil, o Espírito Santo traz uma paz que confirma: é o Senhor. E essa paz é o selo da voz divina. Ela não apaga o medo, mas supera-o. E quem aprendeu a seguir a paz aprendeu a seguir Deus. Há momentos em que Deus fala apenas para te manter de pé. Quando tudo à tua volta parece ruir, ele fala algo tão pequeno, mas que reacende uma chama. Uma frase, uma lembrança, um versículo. E de repente o teu espírito volta a respirar. Porque a voz de Deus é vida. E é por isso que Jesus dizia: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. E quando a voz dele entra, a alma revive, o coração acalma e o propósito desperta. E é essa voz que hoje quer tocar o teu interior e dizer: filho, confia mesmo sem entender. Porque confiar sem entender é o mais alto nível de adoração. Quando Abraão ouviu Deus pedir-lhe Isaque, ele não entendeu, mas obedeceu. E na obediência, a voz de Deus manifestou-se de novo, dizendo: não toques no rapaz. E é assim que a revelação funciona. Ela cresce com a obediência. Deus fala em partes, fala por etapas, fala por fé. E quem obedece à primeira instrução, ouve a segunda. Quem dá o primeiro passo no escuro, vê o caminho ser iluminado. E talvez tu estejas parado, porque queres entender tudo antes de agir. Mas a fé não é lógica, é confiança. E a voz de Deus não explica tudo, mas guia passo a passo. E é nesse processo que aprendemos a depender mais dele e menos de nós. Deus nunca deixa os seus filhos sem direção. Ele pode ficar em silêncio, mas nunca ausente. E esse é um dos maiores enganos espirituais. Achar que o silêncio de Deus é sinal de abandono. O silêncio de Deus é sinal de confiança. Ele silencia quando sabe que já te deu tudo o que precisas para seguir. Ele observa quando quer ver se a tua fé amadureceu. Ele fica quieto, não porque desistiu de ti, mas porque quer que aprendas a andar pela fé e não por sensações. Porque há uma fase em que o crente sente, mas há outra em que ele confia. E quando tu passas do sentir para o confiar, o céu começa a te usar de uma forma completamente nova. Há um peso de glória reservado para aqueles que aprendem a ouvir Deus no meio das incertezas, porque quem ouve no caos está preparado para guiar outros na calmaria. Quem aprende a ouvir Deus no escuro torna-se luz para os que ainda estão perdidos. E é por isso que as tuas dúvidas não te desqualificam, elas te treinam. É através delas que Deus molda os teus ouvidos espirituais, que te ensina a reconhecer o tom do céu, que te mostra que a fé não é ausência de medo, mas decisão de seguir mesmo tremendo. E é assim que os escolhidos são formados. Não na facilidade, mas na luta. Não na certeza, mas na entrega. Algo que o Espírito Santo me faz sentir neste momento. Há pessoas que estão a ouvir esta mensagem e têm vivido um tempo de confusão, sem saber se devem ficar ou partir, se devem insistir ou parar. E Deus está a dizer: não tomes decisões no meio da tempestade, porque decisões guiadas pela emoção raramente nascem da voz de Deus. O Senhor quer que descanses antes de decidires. Quer que silencies o coração antes de escolheres, porque a sabedoria não nasce da pressa, nasce da paz. E é por isso que a Bíblia diz que o Espírito guia, não empurra. Ele não força, ele conduz. E quando é Deus, a paz até no caminho difícil. Mas quando não é, a inquietação até no caminho mais bonito. Se há algo que Deus quer ensinar-te hoje, é que a voz dele não está distante. Ela está dentro, porque o Espírito Santo habita em ti. Ele não está fora a gritar, ele está dentro a sussurrar.
E por isso não precisas correr atrás de sinais visuais. Basta aprender a discernir o que o Espírito está a mostrar no teu interior. E para isso, precisas de tempo a sós com Deus. Precisas desligar o mundo, fechar a porta, abrir o coração e deixar o Espírito falar. Porque Ele fala em cada respiração, em cada lágrima, em cada pausa. E o mais belo é que quando aprendes a ouvir Deus no secreto, Ele começa a te revelar coisas no público. Há dons que só se manifestam em quem aprendeu a ouvir. Há sabedoria que só se ativa em quem aprendeu a silenciar. E há revelações que só descem sobre corações rendidos. Porque Deus não fala para impressionar, fala para transformar. E cada palavra que vem dele carrega poder de restauração. E talvez tu nem percebas, mas neste momento o Espírito está a usar esta mensagem para reorganizar o teu interior, para calar vozes antigas, medos antigos e fazer-te lembrar que ainda há propósito. Mesmo quando parece não haver direção, por isso não temas o silêncio, não temas as dúvidas, não temas as pausas. Deus está nelas. Ele trabalha nelas. Ele fala nelas. E o dia em que entenderes que até a ausência é uma forma de comunicação divina, o teu coração vai descansar de vez. Porque tudo o que Deus faz, até o que Ele não faz, tem um propósito. E no tempo certo a voz dele vai soar de novo, clara como a luz da manhã, doce como a brisa no fim da tarde, firme como uma promessa eterna. E nesse momento tu vais entender que Ele nunca deixou de falar. Apenas estava a ensinar-te a ouvir. Então espera, confia, silencia e deixa o Espírito Santo conduzir-te. Porque a voz de Deus não é apenas som, é direção, é cura, é vida. E quando tu aprenderes a caminhar guiado por essa voz, nada nem ninguém te desviará do teu destino. E se esta mensagem tocou o teu coração, deixa o teu like, comenta o que o Espírito te revelou e inscreve-te no canal chamado dos Escolhidos.